Eu sou formado em Engenharia Elétrica no Instituto Federal de Goiás. Estou aqui fazendo a apresentação do segundo Congresso Internacional do Movimento dos Docentes, cujo título é Análise Harmônica do Gerador Síncrono e Gerador de Indução em Regime Ocidental, onde a doutora Alana da Silva Magalhães foi nossa orientadora durante a graduação. Primeiramente, um resumo, né, do que vai ser o trabalho, do que vai ser apresentado, a comparação entre a simulação e testes experimentais com o intuito de validar as interações elétricas e conteúdo das harmônicas utilizando o gerador síncrono e gerador de indução. Os geradores são conectados a um barramento comum em regime permanente sujeito a cargas não lineares. Os resultados obtidos apresentam que o gerador de indução, além de incrementar a potência ativa, apresenta o melhor caminho para as correntes harmônicas que fluem do barramento comum. Por outro lado, o gerador síncrono se comporta como fonte harmônica no regime permanente não senoidal. As palavras-chave são gerador síncrono, gerador de indução e as distorções harmônicas. Gerador síncrono e gerador de indução, não irei comentar nessa apresentação, porém, acredito que seria interessante discutirmos sobre as harmônicas, né? As harmônicas são fontes de ondas que apresentam distorções similares em cada ciclo fundamental. Com a proliferação dos conversores eletrônicos de potência, a rede elétrica passou a apresentar correntes harmônicas que podem resultar em distorções harmônicas significativas nas tensões. As referências nacionais e internacionais são o guia da UI3E STD 509-2014 e a partir também do PRODIST da ANEEL, através do módulo 8, onde são discutidos os níveis de aceitáveis de distorções harmônicas de tensão e corrente. A imagem a seguir, né, ela mostra a onda fundamental e as ondas com a terceira e quinta harmônica. E logo abaixo, né, um domínio da frequência, né, das distorções harmônicas. E além de algumas equações aí para mudança do domínio do tempo para o domínio da frequência. Enfim, a metodologia utilizada nesse trabalho, né, só é representada pela imagem 1, onde a gente tem um TL, que é a nossa fonte alimentadora, em seguida pelo transformador T1, e os M1, M2, M3, M4 são os medidores de energia. GI é nosso gerador síncrono, GS nosso gerador de GI é nosso gerador de indução, GS é nosso gerador síncrono e NL é a nossa carga não linear, onde são chaveadas pelas chaves S1, S2 e S3. E o objetivo foi focado em verificar as grandezas elétricas como tensão, corrente, potência e também os níveis harmônicos existentes nos pontos de medição. E nessa linha de raciocínio, fizemos 3 tipos de medições. Primeiro, era somente a carga não linear a partir do fechamento da chave S1. Na segunda ponto de medição, a gente fez a ligação da chave S3, onde temos a carga não linear e o gerador síncrono. E por último, a gente tem a carga não linear e o gerador síncrono chaveando a chave S1 e
e S2. Os resultados, né, de discussão, agora iremos abordar, tá? A gente dividiu em dois estudos de caso, onde o primeiro estudo de caso, a gente pegou o primeiro cenário de gerador de indução com a velocidade de rotação de 1840 RPM. E o cenário 2 utilizou o gerador de indução com a velocidade de rotação de 1830 RPM. Também, né, fizemos o segundo estudo de caso, dessa vez com gerador síncrono, onde o cenário 1 a gente utilizou uma tensão de base de 71,2 volts. O cenário 2 a gente utilizou o gerador síncrono sobreexcitado, onde a tensão é de 77,8 volts. E o cenário 3 a gente utilizou o gerador síncrono subexcitado, onde a tensão de base é de 46,3 volts. Vamos ao primeiro estudo de caso, né? De acordo com essa tabela, né, pode-se verificar que no ponto de medição do secundário transformador M1, o total de distorções harmônicas de tensão e corrente são de 1,73% e 44,53%, respectivamente, para a velocidade de rotação de 1830 RPM. Observe também que a potência ativa é de menos 954 watts, a reativa de 6.804 VAR e a aparente de 7.538 VA. O fator de potência de 0,126. No ponto de medição do gerador de indução M3, verifique-se que a potência ativa é de menos 2.598 watts, e no ponto de medição da carga é de menos 1.709 watts. Dessa forma, observa-se que o gerador de indução está suprindo a potência de carga e fornecendo seu excedente para a rede. Com o aumento da velocidade de 1830 para 1800 RPM, nota-se no ponto de medição do gerador de indução M3, a potência ativa aumenta de 2.598 watts para 3.135 watts, suprindo a potência de carga de 1.724 e fornecendo 1.921 watts para a rede. Nota-se que houve uma melhoria no fator de potência de 0,494 para 0,525 e, consequentemente, a distorção harmônica total de corrente sofrendo alteração de 4,17 para 4,07. Semelhante ao ponto de medição do gerador de indução M3, observe-se também que houve a melhoria do secundário transformador M1, no qual a potência ativa aumentou de 954 watts para 1.921 watts. Além disso, houve melhoria no fator de potência de 0,126 para 0,243 e na distorção harmônica total de corrente de 44,53 para 41,57. Com isso, observe-se que quanto maior a potência do gerador, maior será a potência injetada na rede. Além disso, houve uma suave alteração na medição da carga, aumentando de 1.719 watts para 1.724 watts, o que é coerente neste cenário. Por outro lado, observe-se que as variações medidas na bancada
de testes estão coerentes com os dados coletados por meio de simulações computacionais. E com isso, conclui-se que o gerador de indução se comporta como um supressor harmônico. Vamos agora para o cenário 2, onde utilizamos o gerador simples. De acordo com a tabela, nota-se que o gerador sobreexcitado, a distorção harmônica total de tensão aumentou de 1,7 para 1,8 no ponto de medição do gerador simples. Entretanto, o mesmo não ocorre para a distorção harmônica total de corrente, que sofreu decréscimo em todos os pontos aferidos, com destaque para a medição do secundário do transformador. Passou de 19,23 para 18,33%. Se tratando, no caso, subexcitado, no ponto de medição no gerador simples, houve queda de índice de distorção harmônica total de tensão, que passou de 1,7 para 1,4%. A distorção harmônica total de corrente, entretanto, houve aumento nos pontos de secundário do transformador de 19,23 para 23,23% e na carga de 106% para 112,3%, havendo diminuição apenas no ponto de medição do gerador síncrono, passando de 3,8% para 2,83%. No ponto de medição do próprio gerador síncrono para o caso subexcitado, em comparação com o sobreexcitado, observa-se que o valor da distorção harmônica total de tensão reduz de 1,8 para 1,4 e o valor da distorção harmônica total de corrente reduz de 7,73% para 2,83%. Observa-se que no ponto de medição do gerador síncrono M4, a potência ativa sofreu leves alterações. Conforme a tabela, para o gerador com tensão de excitação de igual a 71,2 volts, que é o nosso caso base, a potência ativa é de 22.444 watts. Já para o caso do gerador sobreexcitado e subexcitado, tem-se que as potências ativas são de 22.368 watts e 22.684 watts, respectivamente. No entanto, observa-se que a potência reativa sofreu significativas alterações em todos os pontos de medição com a variação da tensão de excitação da máquina. Nota-se que no ponto de medição do gerador síncrono, a potência reativa é de 12.080 VAR para o caso básico, porém, com o aumento da tensão de excitação da máquina, tem-se que a potência reativa é de 14.885 VAR. Já para o caso subexcitado, verifica-se que o gerador de síncrono altera seu comportamento, fornecendo 23.396 VAR de potência reativa. Observe-se também que o mesmo ocorre para o ponto de medição do secundário do transformador, no qual a potência reativa, no caso base, é igual a 9.072 VAR, e com o aumento da tensão de excitação, tem-se que a potência reativa é de 11.946 VAR. No entanto, para o caso subexcitado, a potência reativa é de 22.553 VAR. Com isso, observe-se que quanto maior a tensão de excitação do gerador síncrono, menor será a distorção harmônica no barramento comum. Por outro lado, observe-se que a distorção harmônica de corrente no ponto de medição do gerador síncrono aumentou. Dessa forma, pode-se observar que as variações medidas na bancada de testes estão coerentes com os dados coletados por meio de simulações computacionais. E com isso, podemos concluir que o gerador síncrono se comporta como uma fonte harmônica.
Com isso, concluímos que verificamos a partir dos dados coletados que o gerador de indução, quando sujeito à carga não linear, se comporta como um supressor de harmônicas. No gerador síncrono, quando sujeito à carga não linear, observa o comportamento contrário, ou seja,